Vamos falar sobre o novo, não tão novo, que já tem alguns meses, né? Mas após as eleições que consagraram Putin em seu quinto mandato, o presidente realizou mudanças no governo. Né? O que mais chamou a atenção, a priori, foi o Ministério da Defesa. Inclusive, você escreveu um ótimo artigo, né, no Opera Mundi sobre essas alternâncias na gestão do Putin e colocando ênfase nessa mudança no Ministério da Defesa. A pergunta é, por que o governo fez essas mudanças neste novo mandato e qual é o objetivo do governo russo com essas mudanças? Maravilha. Eu acho que as principais tendências que a gente viu nas mudanças do novo governo russo, na verdade, são a chegada dos economistas. Então, se antes a gente teve, nos primeiros mandatos do Putin, governos que muitas vezes eram totalmente dominados por advogados e juristas, hoje a gente tem um governo que está cada vez mais lotado de economistas. E quais economistas? São economistas normalmente de vertente keynesianista, o que é a segunda grande novidade do governo russo, desse novo mandato do Putin. Porque, normalmente, por mais que a gente veja o Putin como um líder muito forte, etc., os primeiros mandatos do Putin, quando a gente está falando de macroeconomia, quando a gente está falando de tributação, eram governos bastante liberais, economicamente falando. Então, o fato da gente ter hoje keynesianos que estão chegando nos principais escalões do governo, como no Ministério da Defesa, por exemplo, aponta para uma mudança significativa na política econômica da Rússia, que sim, pode ter sido gerada principalmente por causa da operação na Ucrânia, mas a gente já via algumas tendências de um aumento do poder do Estado na economia e do aumento dos gastos sociais. A Rússia sempre foi um Estado social, isso está na Constituição russa. Foi um acordo social que teve ali com o fim da União Soviética, o fato de que a Rússia não ia abrir mão de ser um Estado que, sim, provê bens públicos para a sua população. Escola pública, tem um sistema de saúde gigantesco e etc. Mas a gente está vendo agora um aumento nos gastos sociais, um aumento nos gastos sociais, tanto para as famílias que têm mais de 2 filhos, a gente tem na Rússia uma questão demográfica que mobiliza o governo completamente, que são diversas políticas voltadas para que as pessoas tenham mais filhos, para que as famílias fiquem maiores. Na verdade, o novo governo Putin, uma das prioridades do governo que ele colocou no primeiro parágrafo do seu mandato aqui na Rússia, quando um governo entra, ele faz um decreto no qual ele faz mais ou menos que um plano de governo com metas, né? E ali, logo no primeiro parágrafo, está escrito a questão da família, a questão da demografia. Então, isso está gerando um aumento de gasto social muito forte. Também tem um aumento no gasto social em função da operação militar, tanto das famílias de pessoas que estão com os seus parentes no fronte, quanto depois que as pessoas voltam do fronte, gastos com médicos e etc. Então, a gente tem um aumento dos gastos sociais aí. E por isso o Putin viu melhor, então, colocar economistas keynesianos para tocar esse barco. E também por causa das sanções econômicas, né? A gente tem as sanções econômicas gigantescas, então a Rússia realmente tentando encontrar um modelo econômico novo para ela, no qual ela tenha bastante autonomia, mas não seja uma autarquia, né? Então, para isso vão ser necessários muitos gastos também por parte do governo para fomentar setores econômicos que já tinham sido privatizados ou que já estavam sendo dominados por empresas ocidentais aqui na Rússia, que agora tem que, como uma fênix, voltar e se restabelecer, e já estão se restabelecendo, mas, claro, com o apoio do governo. Então, tudo isso aumenta os gastos sociais, e isso justifica a entrada dos keynesianos agora no governo Putin. E isso foi particularmente verdadeiro no Ministério da Defesa, porque no Ministério da Defesa agora a gente tem um economista keynesiano que se chama Andrei Belousov. Ele está lá tanto para gerir os gastos do Ministério da Defesa, que são muito grandes. Hoje em dia, realmente, a Rússia está com gastos em defesa numa porcentagem do PIB maior desde a sua história, desde o fim da queda da União Soviética. Então, ele está lá para gerenciar esses gastos. Uma pergunta que muita gente me faz, tipo, ele não vai interferir na operação militar, ele não vai definir qual que vai ser a estratégia, qual que vai ser a tática, qual tanque vai ser mobilizado para qual operação. Isso quem faz é o Genstab, como a gente chama aqui, que é o Estado-Maior. O Ministério da Defesa, ele é, por si só,
uma estrutura administrativa e ele é diferente do Genstab, do Estado-Maior, que está dentro do Ministério da Defesa e continua sendo liderado pelo mesmo Gerasimov. O Ministério da Defesa, atualmente, então, ele contando com o Belousov e o Gerasimov, ele está pela primeira vez em muito tempo na mão de um civil. E isso também é bastante importante, porque foi apontado como um aumento, então, da influência civil sobre os militares no governo russo, num momento em que a gente poderia ver o contrário, né? Que por causa dos gastos militares, por causa da importância da guerra, etc., a gente poderia ver, talvez, os militares tendo mais poder ali dentro do governo Putin, mas que a gente vê ao contrário, que tem alguns civis que estão começando a ocupar alguns postos que normalmente estavam nas mãos dos militares. O que aconteceu com o Shoigu? O Shoigu foi um grande aliado do Putin de longa data. Ele é da República de Tuvá, uma pessoa que está na política russa há muito tempo. Ele foi deslocado do Ministério da Defesa para o Conselho de Segurança da Rússia. Então, como a gente diz, ele caiu para cima. Ele foi colocado num posto bastante importante. O Conselho de Segurança da Rússia, ele reúne ministros e secretários da área de defesa nacional, principalmente, e ele se reúne mais frequentemente do que o próprio governo russo, que é liderado pelo primeiro-ministro Mikhail Mishustin. Então, assim, a gente não pode dizer que é um cargo secundário que foi dado para o Shoigu de maneira nenhuma. Então, ele continua na política russa, ele continua aí no Conselho de Segurança, que é um órgão bastante importante também na formação ideológica do governo, etc. Um outro traço que a gente vê no novo governo russo são novas gerações, então é a subida de gente mais jovem em vários dos ministérios. É importante para o governo mostrar essa mudança geracional, porque a gente também aí já está caminhando para uma sucessão do Putin em algum momento, né? Não no curto prazo, claro, mas em algum momento, então é necessário que tenha uma entrada de novas gerações. Mas a gente tem também algumas continuidades, por exemplo, o Sergei Lavrov, que é um ministro que foi mantido sem grandes debates. Tem um boato aqui na Rússia, toda vez que ele é mantido no governo, aqui na Rússia vem um boato de que ele quer sair, de que ele está cansado, etc., e que o governo meio que não deixa ele sair, porque aparentemente ele é o Nadal da diplomacia. Mas também tem gente que diz que não, que ele gosta muito do trabalho dele e que ele não tem nenhum interesse em sair. A verdade é que ele fica, ele permanece, ele tem uma estrutura dentro do ministério dele na qual ele delega bastante as funções, então não é que ele faz tudo sozinho, tal, porque seria muito difícil. Então ele tem meio que super secretários que ajudam ele a manter essa política externa bastante complexa que a Rússia tem que conduzir atualmente. Ele é meio que um Celso Amorim da Rússia, né? Tipo, um cara com essa notoriedade. Ana Lívia, seria exagerado dizer que essas novas estratégias da Rússia e do governo Putin acontecem porque eles estão sentindo algum desgaste por conta da guerra? Desgaste em opinião pública, se diz? E também algum problemas econômicos e algo mais profundo que a guerra possa estar gerando no país, digamos. Olha, eu acho que não. Eu acho que o que isso representa é necessário um novo modelo de desenvolvimento para a Rússia, que foi imposto pelas circunstâncias, mas por isso precisa de uma nova estratégia, eventualmente com novas pessoas e eventualmente com novos pensamentos, como o pensamento econômico keynesiano, por exemplo, que é mais adequado para esse momento da história da Rússia do que outros pensamentos econômicos, do que outras correntes. Então, eu acho que a questão não é nem de que haja algum tipo de desgaste, porque a verdade é que não há, economicamente não há um desgaste, a Rússia está, assim, é só realmente andar pela rua e ver, e os dados econômicos também mostram que a Rússia não está com um problema econômico, agora a gente não tem um problema econômico. O que está acontecendo economicamente aqui na verdade, uma briga ali do Banco Central que fica tentando fazer o governo reduzir os gastos. Aquela coisa clássica que eu acho que os brasileiros conhecem muito bem essa toada, de Banco Central ficar querendo aumentar as taxas de juros, querendo frear a economia. Isso que a gente está vivendo aqui na Rússia agora. Tem autonomia no Banco Central da Rússia também ou não?
Não tem autonomia, mas tem uma autonomia como se fosse do Lavrov, assim, tem uma líder no Banco Central, que é uma líder tão forte, ela está lá há tanto tempo e ela tem tanta credibilidade, que ela acaba tendo realmente muita carta branca ali para atuar. O nome dela é Elvira Nabiulina. Ela já era muito bem vista, tanto pela comunidade internacional quanto pela Rússia, antes do conflito ucraniano se agravar, e depois o fato da Rússia ter conseguido sobreviver ao impacto das primeiras pacotes de sanções foi muito creditado a ela, foi muito creditado às políticas que ela colocou ali na hora, políticas assim de realmente de resposta rápida, né? Então a Elvira também é outra, como Lavrov, que continua no cargo, tem gente que fala que ela está cansada tal, e que não deixa ela sair, porque realmente ela é a responsável pela Rússia ter conseguido se manter economicamente tão bem, apesar das sanções, né? A gente vê um processo realmente de substituição de importações muito rápido acontecendo aqui, até no setor de serviço, setor de comércio, assim, de coisas mais, né, de bens leves, roupas, etc. A substituição aconteceu já. Então, economicamente, não há um problema econômico que tenha motivado o Putin a fazer as mudanças no governo. Eu acho que tem um novo modelo em ascensão na Rússia, em função tanto das sanções econômicas quanto da operação, que demandou realmente uma troca de pessoas.